Não faltam ideias. O que falta, que eu vejo na maioria dessas pessoas que reclamam, puxa, mas me falta tempo. E o curioso é que o tempo não se tem. O tempo você vive, na verdade o que você altera é o seu comportamento, você utiliza algumas estratégias para ser mais produtivo, mais eficiente, mais organizado, mais intencional, focado, disciplinado para fazer o bom uso do tempo que se tem. E nós queremos isso, nós queremos emagrecer agora, nós queremos ser milionários agora. E gente, lembra, é uma luta contra si mesmo. E aí, como lidar quando você precisa sair desse planejamento estratégico no meio do ano, aconteceu alguma coisa, tanto negativa quanto positiva? Segundou, super boa noite, chegamos aqui a mais um episódio do nosso VGCast, nosso episódio número 9 e com um tema que você tem que anotar, tem que dar pausa em todos os momentos aqui da nossa conversa, que é Planejamento Estratégico 2026. Nós estamos chegando aí hoje, dia 1º de dezembro, se você não fez o seu ainda, esse podcast é para você, esse episódio aqui é pra você. Então fica ligadinho que nós vamos destrinchar aqui com quem realmente entende, com quem realmente vive na prática o mundo dos negócios. Porque realmente não é um currículo. Você pode ter um currículo maravilhoso, mas se você não vive o negócio na veia, você não sabe nem por onde começar um bom planejamento. Então vamos nessa? Mas antes, recadinho muito importante para vocês. Como eu sempre falo, todo empreendedorismo é feito de parcerias e de apoios. E eu tenho 2 parceiros muito importantes para deixar aqui uma indicação valiosa, indicação que eu uso e que realmente eu recomendo. Farmácia Artesanal de Macaé, farmácia de manipulação com qualidade. Então, se você tem uma prescrição para mandar manipular, para realmente pegar cápsulas e que você vai ingerir e você sabe a confiabilidade do que tem ali dentro, Farmácia Artesanal de Macaé. O contato deles estão aqui embaixo. Segue, manda mensagem e lá tem farmacêutica, tá? Para realmente tirar suas dúvidas sobre suas prescrições e tudo que você precisar no quesito qualidade. Outra farmácia queridinha da gente também aqui na cidade de Macaé é a Farmácia Atlântica, localizada lá no bairro São José do Barreto, entrega em vários bairros aqui na cidade de Macaé. E eu digo mais, não é só chegar lá e comprar uma caixinha do medicamento industrializado. Lá também tem farmacêutica e é a farmácia que tem o maior número de serviços farmacêuticos na cidade. O que é serviços farmacêuticos? Você vai lá, vai pegar o seu medicamento, não vai colocar numa sacolinha e vai embora. Você vai receber orientações de uma farmacêutica competente. Então, o contato também tá aqui embaixo. Segue, manda mensagem, compra, ótimos preços, qualidade e entrega gratuita. Vamos aqui começar o nosso podcast de hoje. Fábio tá aqui. Vambora. Olha aí, eu dando spoiler, você já escutando a vozinha dele aí, gente. Olha, o Fábio é uma grande pessoa que está aqui hoje, tá? Já tivemos grandes relações aí no nosso dia a dia de negócios, de amizade. E ele está aqui hoje por um outro propósito também, para nós falarmos do planejamento. Por quê? Porque o Fábio, gente, ele tem um currículo, assim, espetacular aí, né? Que a gente fala assim, a grade curricular. Mas não é isso que importa para mim aqui hoje não, tá, Fábio? O que importa, gente, é a sua experiência. O Fábio hoje está à frente do Plenamente Instituto, um espaço aqui na cidade de Macaé que abriga aí vários profissionais de várias áreas que realmente atuam em consultório ou em outras modalidades, né, Fábio? Para realmente prestar o seu serviço no presencial aqui na cidade. Então, Plenamente 1, Plenamente 2 e também diretor e à frente aí da Vox to You, escola de oratória, que eu já fiz parte dela também. Então pensa só, e nem é só na Vox to You Macaé, nós também estamos falando aqui em Vox to You na cidade de Campos, Vox to You na cidade de Cabo Frio. Então estão vendo que essa prática é muito além de um currículo robusto? Claro que o seu currículo vai acrescentar muito em tudo que ele vai trazer aqui hoje. Então, Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o VGCast. Vou passar a palavra para você se apresentar aí para a nossa audiência. Que bom, Vitória. Eu fico muito feliz de estar aqui.
E o meu propósito de estar aqui é poder contribuir com toda essa experiência de multifranqueado da Vox2O, de idealizador e criador do Plenamente. E não só isso, das experiências que eu tenho como professor de cursos de pós-graduação, de gestão do tempo, liderança, comunicação, das mentorias que eu faço em company nas empresas, ajudando não só empresários, líderes, a se organizar melhor, que eu acredito de verdade. Um dos pilares do sucesso que eu acredito que a pessoa precisa, um deles, ter a autodeterminação, a autoliderança, a autocontenção. O que eu digo é você se colocar em situações de forma deliberada. Esse é um pilar. O segundo pilar é se comunicar muito bem, não só as suas emoções, mas os seus projetos, as suas ideias, os seus pensamentos de forma organizada, de forma intencional, deliberada. E o terceiro pilar é a gestão do tempo. Perfeito. O tempo, Vitória, é o único recurso que a gente tem de verdade e eu encontro com muitas pessoas que têm excelentes ideias, excelentes projetos. Não faltam ideias. O que falta, que eu vejo na maioria dessas pessoas que reclamam, puxa, mas me falta tempo, me falta tempo. E o curioso é que o tempo não se tem. O tempo você vive, na verdade o que você altera é o seu comportamento, você utiliza algumas estratégias para ser mais produtivo, mais eficiente, mais organizado, mais intencional, focado, disciplinado para fazer o bom uso do tempo que se tem e aí produzir mais, realizar os sonhos. Então vamos nessa, vamos embarcar nisso, Top. Vamos trazer todo o conteúdo. Top demais. Olha só, gente, a gente já começou aqui com insight, tá? Então eu sempre deixo essa mensagem. Aproveita esse podcast aqui, dá pausa em tudo que você for escutando. Nós já começamos com um aqui, né? O Fábio já começou assim, trazendo o seu currículo e trazendo 3 pilares importantíssimos, né, Sim. Fábio? E eu tenho até um ponto para trazer para você aqui, né? Como todo mundo sabe, todo podcast, eu tenho aqui umas perguntas para destrinchar, para sugar aqui os convidados, porque é só convidado bom que a gente tem aqui. E também tem minhas anotações. Então sempre fico com a canetinha na mão, anotando tudo. E uma palavra me chamou a atenção que você trouxe aí, é sobre tempo. A gente sabe que realmente tempo, ele guia muitas pessoas a chegarem no objetivo que ela deseja. E muitas das vezes a autossabotagem vem do eu não tenho tempo. Isso. E tem um tabu por detrás disso, né, Fábio? Que as pessoas que estão no mercado, que conquistaram vários resultados, atingindo patamares desejados, é o seu caso, frisa que realmente tempo é um poder que você tem nas mãos. Outras pessoas que às vezes nem têm tantos resultados gostam de trazer para a mídia aqui, mas ninguém tem as mesmas 24 horas que o outro. É uma polêmica isso, né? As minhas 24 horas não são as mesmas que a sua, então é injusto, Fábio, você vir cá e falar sobre tempo. E aí, Fábio, o que você pensa sobre isso? Curiosamente, Vitória, eu vou te falar assim, eu concordo, não daria para concordar com as duas visões, mas eu entendo essas duas visões porque eu vivi essas duas visões. Vitória, o que eu posso te afirmar é o seguinte, imagina uma corrida de, sei lá, uma maratona. A linha de chegada, ela é igual para todo mundo. Tem aquele pórtico lá que você vai passar, vai cruzar aquela linha de chegada. Mas a linha de partida, ela não é igual para todos. Certo. E muita gente, às vezes, se ocupa em brigar com isso. Puxa, Vitória, mas eu nasci numa condição, você nasceu numa outra, e a gente tem, e meu dia, porque eu tenho 2 filhos, e você tem uma filha, então o meu dia é mais ocupado. Ou seja, se você se ocupa na condição que tem, como uma desculpa para não fazer o que se pretende, eu digo que é uma execução perdida. Fábio, mas quer dizer então que o meu dia, o meu dia é mais eficiente do que o seu, em relação, por exemplo, das origens que eu tive, das oportunidades que eu tive? Eu vou falar assim, Vitória, tem as pessoas, por exemplo, que têm a oportunidade de morar um pouco mais próximo do trabalho. Aquela pessoa talvez que viaja 1 hora para chegar no trabalho, aí você fala, ela perdeu um pouco mais de tempo. E aí é onde que vem as estratégias, Vitória. A pessoa que é consciente do objetivo que se quer, então assim, se você não está disposto a demover, a diminuir um objetivo que você pretende atingir, você precisa se mover em direção àquilo. Porque é impraticável, é infrutífero, existe um estado que é o seguinte, existe o estado da reclamação, existe o estado da preocupação, e esse estado, gente, não traz
nenhum resultado. Então, ou seja, você olhar para trás e falar, puxa, mas eu nasci numa família assim, puxa, eu me separei, e agora, se você reclamar da condição que você tem, você se afasta, na verdade, do que você quer atingir. Então o primeiro ponto, eu preciso aceitar a condição que eu tenho hoje. A partir da condição que eu tenho hoje, agora, puxa, deixa agora eu começar a alinhar as melhores estratégias. Será que vale a pena eu me mudar para um local mais próximo? Eu me colocar numa condição, às vezes, de não morar naquela casa que eu pretendia, mas durante um tempo eu morar, talvez, numa kitnet mais próximo, para sobrar o tempo que eu quero para investir? Será que eu não tenho que abrir mão de alguma coisa? Porque esse é o ponto da gestão do tempo. Para quem está nos ouvindo agora, o dia de todo mundo, de todo ser que habita esse planeta, as 24 horas já estão comprometidas. Nós damos conta de usar e gastar esse tempo, seja assistindo Netflix, seja um tempo de qualidade com a família, seja num esporte, num lazer. Eu não sei o que você faz com o seu tempo, mas o que eu posso afirmar é que você está vivendo as 24 horas do dia. Não tem como não viver essas 24 horas. Perfeito. E é como na sua área, às vezes chega aquela pessoa que está um pouquinho sobrepeso, e aí você pergunta, o que você tem comida? Essa pessoa fala assim, eu não como nada. Aí você fala, mas peraí, como é que você... A conta não fecha. A conta não fecha. Então, às vezes, assim como na alimentação, as pessoas elas estão inconscientes do tempo que ela tem vivido. E às vezes ela passa, às vezes, uma hora e meia no celular que ela fala, ops, nem percebi. Então, o primeiro pilar esteja consciente do seu tempo. E sim, você precisa aceitar essa condição. Porque não há como mudar agora a condição que você veio nesse mundo. Mas como você vai deixar esse mundo, isso sim. Tem como fazer. Essa é uma opção que você tem. Ah, Vitória, mas quer dizer que todo mundo precisa atingir esse sinônimo de sucesso espelhando alguém? Não. Agora, o que precisa estar claro é o que é sucesso para você, quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar e as melhores estratégias, se sim ou não você está disposto a percorrer esse caminho. Perfeito. Então, eu acredito que é nisso. Sim. Eu reconheço que o ponto de partida ele não é o mesmo, mas se a pessoa não aceita essa condição e faz o melhor na condição que se tem agora, ela vai viver a vida reclamando e falando que as 24 horas não é a mesma para todo mundo. Isso aí. Então, assim, de fato, ela não vai ser, mas é você que é o único responsável por transformar aquelas 24 horas para que você seja eficiente. Por exemplo, o projeto Plenamente, ele surgiu, Vitória, com as horas do meu almoço. Então eu abri a mão daquele tempo de qualidade para almoçar tranquilamente. Gente, eu não tô dizendo que eu não tô dizendo para ninguém fazer isso. Eu tô dizendo assim, no meu mundo, eu não tinha outra alternativa senão abrir mão daquele tempo de qualidade. Então, quantas vezes você não abre... Você não teria tempo. Você não teria tempo. Quantas vezes você não abre mão de algo que é importante para você, para estar fazendo algo, que eu digo assim, algo talvez de maior valor naquele momento que vai te gerar um resultado pretendido no futuro. Perfeito. Então, o tempo é isso, é uma troca. Se o dia está plenamente preenchido, você vai precisar fazer uma troca em algum momento. Perfeito. E aí, Fábio, você trouxe da Plenamente, quando você começou lá, você era ainda trabalhando no CLT. Sim. Eu trabalhava, eu era aquele igual o Cris, o pai do Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris. Vários empregos. 5 empregos, Vitória. Eu já tive 5 empregos. E assim, CLT formal, dando aula em pós-graduação, à frente do Plenamente, dando treinamento. Então, assim, aí você fala, como que você organiza? Ou seja, primeiro é essa visão clara de futuro, do que você está fazendo. Porque eu vejo as pessoas, às vezes, arrependendo, sabe? Olhando sempre pro dia anterior e falando assim, cara, eu me arrependo do dia que eu vivi. Eu me arrependo do dia que eu vivi. Então, acho que o primeiro passo é parar de se arrepender do dia que viveu. Você começar a ter agendas. Então é assim, se você pegar um grande empresário, se você acompanhar a vida de quem está produzindo, essa pessoa tem agenda. E você vai reparar que essas agendas normalmente é isso. Essa pessoa sai de um compromisso, ela entra em outro, ela vive um tempo
consciente. Ela consegue otimizar o tempo dela. Se você está produtivo. consciente, então qual é o tempo que eu saio de um lugar para o outro? Eu não perco tempo à toa, aguardando, esperando. Então eu vivo uma vida just in time. Eu cheguei aqui 15 minutos antes e 15 minutos depois eu já tenho um outro compromisso. Então, se você quer ser produtivo nesse 2026, a primeira dica é: tenha agendas semanais. Então você precisa começar, por exemplo, escolha um sábado, um domingo e organize a sua semana para que você até coloque tarefas semelhantes naquele bloco de dias. Então, hoje eu vou estar resolvendo coisas externas do meu escritório. Então, legal, eu vou buscar o carro na revisão, eu vou colocar o carro na revisão, eu vou fazer tudo que eu tenho de rua. Eu sei que eu vou estar envolvido com isso. Opa, nesse dia são reuniões, então eu agendo várias reuniões online. Então, tenha agendas, tenha blocos e agrupe tarefas semelhantes. É assim que a gente faz. Perfeito, perfeito. Olha só, de um tempo de 24 horas, a gente já entregou muito conteúdo aqui, né? Precisa render. Sabe, eu super concordo com tudo que você trouxe, principalmente uma frase, eu anotei aqui nas minhas anotações, né, que me chamou muita atenção, é aceitar a condição. Pode ser, na verdade não é nem pode ser, a gente pode até afirmar aqui, que muitas das vezes a reclamação de falar, tipo assim, militar, né, as minhas 24 horas não são as mesmas que as suas, não adianta. É porque realmente a pessoa não entendeu a condição que ela tá ali agora. E o que ela pode fazer e usufruir dessa condição para ela chegar onde que ela deseja, né, da condição que ela não quer mais futuramente, igual você bem trouxe. Maravilha. E um outro ponto que eu anotei aqui também é sobre a agenda. E isso tem tudo a ver com a primeira pergunta que eu queria trazer para você aqui, dentre das que eu selecionei, sobre planejamento estratégico. Nossa temática aqui, sobre planejar realmente o 2026, ajudar a nossa audiência que está aqui hoje, que grande parte delas são empreendedores, são pessoas que já estão no campo de batalha, outras que não estão com desejo de entrar. O que fazer para realmente 2026 ser diferente ou até mesmo para dar um start, quem está ali com medo, com receio. E agenda. Planejamento estratégico não é agenda. Não é simplesmente pegar um caderninho igual eu aqui e fazer anotações. Não é isso. O que é um planejamento estratégico para você, Fábio? Legal. Então, assim, e a gente, a agenda, até para fazer essa conexão, nós temos, por exemplo, sonhos, nós temos, vou falar como que funciona na minha vida. Perfeito. A minha vida, eu planejo em blocos de 5 em 5 anos. Aí você vai falar, Fábio, peraí, cara. Bem a longo prazo, né? Isso. Então, assim, por exemplo, hoje o que eu vivo, tanto na Vox como nos outros negócios, Vitória, foi de um planejamento que veio de blocos de 5 em 5 anos. Mas existe um planejamento muito maior acima disso, que são as suas aspirações de vida. Cara, como que eu gostaria de me aposentar? Então, eu não sei, talvez eu encontro com uma pessoa agora que tem 20 anos, Fábio, mas eu tô pensando de como eu vou me aposentar. Sim, porque as escolhas que você faz hoje, por exemplo, logo quando eu me casei, eu fui morar em Salvador, só que não fazia parte da minha inspiração de vida viver longe da minha esposa. E aí eu mudei de emprego. Aí você fala, Fábio, mas era ruim o emprego lá? Não, era maravilhoso. Mas eu não pretendia chegar no final da vida como eu vi outros amigos vivendo dessa forma. Então eu acho que primeiro surge dessa aspiração de algo muito imaterial. Mas como eu gostaria de viver a longo prazo? O sonho mesmo, Fábio. O sonho. Por exemplo, tem gente que fala assim, cara, o meu sonho era ir morar num lugar distante que não é o meu. Eu amo viver na cidade, eu amo viver assim. Então, como que você ama viver muito a longo prazo? Pronto, então é pra lá que você vai caminhar. Eu divido em metas e objetivos de 5 em 5 anos. Porque é isso, por exemplo, pode ser que você viveu um ano frustrado, mas você não perdeu a sua vida. Certo. E aí você vai pegar esse plano de 5 em 5 anos, você vai ter o planejamento estratégico do ano. E como que a gente linka a agenda? A agenda é o desdobramento disso. É o que você faz no seu dia a dia. Você organiza essas tarefas ali. Para mim, um planejamento estratégico, ele precisa conter algumas coisas. O primeiro dele, que a gente não pode se furtar, é assim, qual o resultado que eu quero chegar no final do ano? Perfeito. E o que é resultado? Eu coloco. Primeiro é um resultado financeiro. A gente não pode perder de vista esse... Quer dizer que no final desse ano eu preciso ter gerado um pouco mais de caixa, a minha conta precisa estar maior ou menor? Eu não sei, mas precisa estar claro que ao final desse 1 ano de trabalho, quanto é que você vai ganhar, quanto que você planeja ter na sua conta, quanto que você vai gerar aqui de resultado para sua vida.
Isso antes de começar, o que você quer. O que eu quero. O que você quer colher lá na frente. O que eu quero colher no final desse ano. Por exemplo, tem muita gente que... Vamos pensar na pessoa que está começando agora. Puxa, o meu sonho é chegar no final do ano e ter guardado 10 mil reais. Show. Ótimo, então é assim. Beleza, não, meu sonho é... Para alguém que está num nível mais acima, 100 mil, 1 milhão, eu não sei. Mas Sim. é o quanto de resultado você vai colher ao final desse ano. Então, é um resultado financeiro, porque isso é uma métrica de esforço. Show. O segundo resultado é um resultado social, familiar que você vive. Cara, que resultados eu quero produzir nesse ano? Eu quero, por exemplo, fazer uma viagem com a minha família. Como que eu quero... O que eu quero viver nesse ano com as minhas relações sociais, amorosas e familiares? Eu quero ter visitado a minha família tanto tempo. Eu quero ter... O que é o mínimo aceitável para mim socialmente? É ter encontrado meus amigos para um vinho. Eu não sei o que é que você quer, mas você precisa considerar isso. E o outro ponto é você consigo mesmo. É um olhar mais egoísta no mundo, no sentido assim, eu não incluo nada se não for você, o seu Deus, você, essa saúde, você, é uma relação muito sua. Então, ao final do ano, como eu quero estar fisicamente? Quais são as coisas que me dão prazer? Os esportes que eu quero estar fazendo por mim mesmo? Por que, Vitória, isso é importante, ter essas visões? Porque o que compete nisso tudo... No final, a gente cai de novo no ponto tempo, porque percebe, olha, se eu tiver esse ano uma vida mais esforçada para produzir dinheiro, riqueza, pode ser que eu esteja um pouquinho mais distante da minha família, pode ser que eu esteja mais distante, por exemplo, do esporte, da vida que eu quero viver. E se isso, Vitória, não for consciente, muitas pessoas, elas falham no planejamento. O que elas botam? Não, eu quero ser milionário no final desse ano, eu quero estar presente em todos os aniversários, em todas as festas, eu quero estar... Ou seja, ela já começa a ideia errada, porque ela e esse que é o grande perigo. Ao estabelecer essa ideia errada, incluir muitas coisas, ela não dá conta. Aí ela vai janeiro, fevereiro, março, ela viu que nada se realizou, ela fala, esse plano não funciona, eu não vou dar conta, ela se sente frustrada e incapaz. Então, a ideia de observar o que se quer nessas 3 áreas vai dar essa clareza de saber, puxa, do que eu vou abrir mão? Eu vou estar em paz e eu, inclusive, vou avisar as pessoas. Gente, ó, esse ano eu vou estar presente assim, eu não vou estar presente... Porque como a gente vive em sociedade, em família, curiosamente, essas pessoas que estão mais próximas da gente, essas pessoas que mais nos amam, são as pessoas que vão interferir nesse plano e talvez falando assim, cara, eu tô sentindo a sua falta, vão te cobrar mais. E aí, essa pessoa começa a viver esse inferno astral de, puxa, e agora eu não sei. Então, o primeiro eu olho minha vida como um todo. Então, nesse ano, o que eu estou disposto? E a gente conversava aqui no bastidor. Falei, Vitória, esse ano eu tive muitos treinamentos fora de Macaé, mas eu não abro mão de estar com a minha esposa, de dormir em casa. Então, eu, por exemplo, eu acordo às 3 da manhã, saio, vou pro Rio, vou pra cidade que eu preciso ir dar o treinamento, pego o voo, chego lá, dou o treinamento, pego e volto. Mesmo que eu chegue 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu não abro mão de estar em casa. Então, isso está no meu planejamento estratégico. Quando eu vou aceitar um serviço e um trabalho, eu aceito sob essas condições. Então, ó, essa é a condição, eu oferto essa condição. Porque as pessoas depois montam um plano aqui, uma estratégia, mas na hora de colocar isso em ação, ela começa a ter brigas em casa, ela começa a se afastar dela mesmo, da conexão. Por exemplo, pode ser que uma pessoa, ela não abra mão de ir à missa, ao culto, eu não sei o que ela não abre a mão. Mas quando ela começa a colocar esse plano aqui em ação, então isso interfere. Então, o primeiro ponto de um planejamento estratégico para 2026 que vá realmente ter chances de ser concluído é essa visão. É esse olhar como um todo para saber, cara, esse é o recurso tempo, é a coisa mais valiosa. Então, será que vale a pena, talvez, para aquele objetivo que você tem para esse ano, eu alongar um pouco mais, um pouco menos? Então, o que você está disposto a fazer? A viver a vida que você quer? Então, eu acho que esse é o ponto principal. É realmente, assim, trazer uma meta, né? Você trouxe a sua meta macro, digamos, é o sonho, né, Fábio? Daqui 5 anos, como eu quero me visualizar? O que eu quero viver daqui 5 anos? E a gente sabe que pode acontecer isso, tá, gente? Mas vamos trazer uma realidade. Esses 5 anos não vai acontecer em 1 ano, né? Então, por isso que a gente entra com planejamento estratégico, destrinchando esses 5 anos,
com as ações a serem feitas nesse 1 ano e o que quer colher, igual você trouxe. Vamos supor que em 5 anos eu quero bater 1 milhão. Pode ser que você bata 1 milhão em 1 ano, gente, isso é um fato, tá? Isso acontece muito hoje. Mas pode ser também que não aconteça. Como que eu posso falar? Não é nem que pra não acontecer, né? Pra realmente ter um resultado palpável, tá? Como que eu fico mais próximo desse 1 milhão? Então, o que eu vou fazer em 1 ano? Beleza, você trouxe isso daí. E aí eu volto uma pergunta. Você acha que realmente um planejamento assim estratégico, efetivo, ele é um que você, quando for desenhar, então aqui nossa audiência tá nos ouvindo agora, e tipo, 1º de dezembro, vou então pegar todas as orientações ali do Fábio e montar o meu. Ela tem que fazer de 1 ano mesmo? Ela tem que fazer de janeiro até dezembro, ou ela poderia fazer tipo de 6 meses? Uma pessoa que não consegue visualizar assim, sabe? Mas ela quer sair de onde ela está. Boa. Isso não é estratégico também? Tipo, se ela fazer só de 6 meses? Então, pra mim, planejamento é aquele que te leva aonde você quer chegar. Show. Então, Fábio, eu preciso ter o meu ano detalhado? Não. O que eu acho sempre interessante é essa visão de longo prazo. Existir. Eu acho que isso precisa de existir. Porque o que acontece, Vitória? E talvez para quem começou a empreender agora, ele sempre se pergunta assim... O que é... E aqui, vamos lá. Vamos dividir aqui. Para quem tá vivendo a vida do empreendedor. A vida do empreendedor é o seguinte. Todos nós, vamos imaginar um ser humano que veio nesse mundo... Ele tem como se fosse consigo uma quantidade de riscos a viver, assim, a correr um risco na vida. Imagina que se fosse moedas. Então você tem 50 moedas de risco e eu 50 moedas de risco. Por exemplo, uma pessoa que vive no mercado formal, ela vai se arriscando ao longo do tempo em um pouquinho. O que é isso? Putz, esse mês eu posso estar desempregado ou não, esse mês desempregado ou não, esse mês... Então ela dilui isso ao longo da vida, chega no final da vida, normalmente essa pessoa vai se aposentar e ela vive lá ao final da vida aquele risco de, opa, agora eu tá aqui, da minha empregabilidade diminuindo, porque é isso. Na medida que você caminha na sua vida, sua empregabilidade vai diminuindo, ok. O que é viver uma vida do empreendedor? Ele traz uma vida de risco ao valor presente, ao agora. Ele vive agora, ele acorda sem as certezas de se ele vai conseguir pagar as contas ou não. Ele traz tudo a valor presente. E se ele tiver sucesso, ele vive uma vida é quase como fosse ao contrário. O negócio dele, à medida que caminha, vai ficando sólido, o risco dele vai diminuindo, até o final que ele tem uma vida consolidada e ele vive uma vida tranquila. Perfeito. Então, por que eu trouxe esses 2 exemplos? Você precisa saber para onde você está caminhando, que eu vejo as pessoas assim, ele começa a empreender, ele desiste, ele faz uma coisa e desiste, ele começa a estudar e desiste. Então, qual é a questão? Fala, Vitória, Fábio, dá para fazer um planejamento de 6 meses, trimestral, que é muito legal. As empresas, por exemplo, fazem planejamento trimestrais ou de quarter. As empresas americanas normalmente fazem quarter, as empresas aqui nacionais, elas fazem normalmente o trimestre. Certo. Tem um problema da gente viver assim? Não. Desde que a gente esteja caminhando de forma clara para o objetivo que se pretende. Para o quê? Você não ficar assim, poxa, mas tem uma oportunidade de emprego ali, vou largar aqui agora e vou ali. Então, se a sua visão for muito de curto prazo, ela é uma visão que ela vai... você desiste do empreendedorismo. Porque, percebe? Se você consegue olhar só os 3 meses, naquele 3 meses, amigo, você trouxe o risco de uma vida para aqueles 3 meses. Na hora que você olha aquilo, você fala, não faz sentido. Não faz sentido você, o tanto de esforço, o tanto de plantio que você tá fazendo agora, você vai falar, cara, mas ali, é muito mais fácil aquilo. E é óbvio que é. Agora, é só nessa visão alargada que você fala, isso aqui é uma fase, não é a vida. Eu tô vivendo uma fase da minha vida. Então, dá para fazer semestral, trimestral, quarter. O importante é que você tenha períodos para que você comece a... Opa, esse período foi melhor, esse período foi pior, eu não fui tão bem assim. O que influenciou? Então, opa, legal. Então, o importante é ter período, não tem uma relação do período que você mantém. Eu digo o seguinte, não pode ser muito pequeno, por exemplo, o meu planejamento estratégico é mensal. Isso é ruim, Vitória, que, por exemplo, tem pessoas que fazem planejamento de um dia.
você num dia, você não vai ser a melhor mãe, você não vai ser a melhor filha, a melhor esposa, a melhor profissional. Então percebe que se você quiser colocar todos os seus melhores papéis em um dia, você talvez naquele dia, você foi a melhor empresária, num outro dia a melhor mãe, a melhor esposa. Então você precisa de um tempo para que você tenha essa margem de manobra. Então eu falo assim, um planejamento de trimestral, semestral, isso vai te dar tranquilidade para que você erre, tenha tempo para realinhar aquilo. Então, é mais um fator psicológico. De conforto. Porque essa é a questão, Vitória. Você fala, o melhor planejamento é aquele que te leva mais rápido. Eu falo, olha, para você que está começando agora, que não tem pouca prática nisso, o melhor planejamento para você é aquele que te leve a concluir o objetivo que se pretende. Porque essa ideia de realização, ela para você vai dar a ideia que você tem o controle na sua vida. Que você produz o resultado que se quer. Essa sensação, até me arrepia, essa sensação de que, cara, então quer dizer que eu fui capaz, então eu posso transformar minha vida, a vida que eu tô vivendo só depende de mim, das minhas ações, eu posso me transformar, quer dizer que se eu viver 6 meses assim, se eu viver 6 anos focado dessa forma, eu mudo minha vida disso pra isso? Caraca, então dá certo. Aí a pessoa se enganja e ela vai. Porque o que acontece, as pessoas, elas desistem. Então, qual é... Primeiro obstáculo, né? O que eu luto inicialmente quando eu estou ajudando alguém a fazer um planejamento estratégico? É contra a desistência. Não estar contra os desafios do dia a dia, das rotinas do dia a dia. Talvez é assim... Para quem quer emagrecer, quer performance física, você luta contra aquele cara que vai desistir. Exatamente. Porque você tem certeza... Um dia após o outro. Você tem certeza que se a pessoa viver um dia após o outro, num determinado tempo, ela vai alcançar aquele resultado. Exatamente. Não, perfeito. E eu fiz essa pergunta justamente por quê, Fábio? Porque, pra mim, Vitória, eu acredito muito no planejamento estratégico de um ano. Porque, gente, eu acho que o ano tá passando tão rápido. Eu, quando vejo um mês iniciando, esse mês já está acabando. E como que conclui um objetivo macro em tão pouco tempo? E aí você bem trouxe que, claro, a pessoa pode fazer de 3 meses, pode fazer semestral. Isso também, mais uma vez, vai na direção do tempo de cada pessoa, dela aceitar o momento dela, mas mirando lá no macro, no que ela quer no final. Mas também pode se auto-sabotar. Por quê? Empreender é matar leões diariamente. Você sabe muito bem disso. É BO atrás de BO e tá tudo bem, gente. As pessoas às vezes assustam quando eu falo isso, principalmente para os profissionais farmacêuticos, que são meus alunos, quando eu falo de BO, eu falo assim, caraca, você me vendeu aqui uma mentoria, você tá querendo que eu desista agora, falando que tem leão para matar todos os dias? Mas é uma realidade. A outra realidade é como que você vai matar esse leão, né? Quais os métodos e ferramentas que você tem, né? Esse totalmente diferente, né? Esse é o ponto. Porque lembra, assim como... essa analogia que eu trouxe do risco que se tem são os leões. Sim. Ou você vai deixar para matar esses leões no final da sua vida. Então imagina você enfrentando um leão com a performance física. Isso é natural. Sim. A gente chega no final da vida, pode chegar com qualidade, mas nós não temos mais aquele vigor físico. Então imagina você no final da vida, sei lá, correr atrás disso. Você correr atrás desses leões, dar conta desse leão. Então, para mim, na minha visão, e eu trago essa visão do empreendedorismo, Vitória, não quer dizer que a pessoa esteja com o CNPJ ativo, mas eu digo essa visão empreendedora caramba, peraí, os resultados, e eu acho que essa que é a grande sacada dessa visão empreendedora, cara, eu tenho esses leões, eu tenho esse risco na minha vida, cara, eu vou trazer isso pra agora, pro hoje, porque hoje eu posso estudar um pouco mais tarde para passar no concurso que eu me pretendo, eu posso, hoje, e eu acredito um pouco nisso. A vida que você alcança, por exemplo, aos 35 anos, aos 45 anos, é uma vida que normalmente você vai levar. Não quer dizer que você não possa dar grandes guinadas na vida. Você pode. Mas isso tem uma relação com a biologia, momento de vida. Então, por exemplo, você agora talvez que tenha 20 anos... Você está vivendo a melhor fase, talvez você ainda não tenha grandes chances de você ainda não ter filho, família formada. Então, lembra, na gestão do tempo... O vigor lá em cima. O vigor lá em cima, toda a disposição para fazer e acontecer. O risco, se der errado, você tem tempo para recomeçar várias vezes. Então, qual que é o melhor momento para fazer? É o agora. Então, faça agora, entre em ação agora. E se fez um de 3 meses, que também, batendo na tecla mais uma vez, gente, que pode ser feito, mas
fugiu tudo daquilo que você imaginava, trouxe mais resultados negativos do que positivos, não significa que o planejamento não deu certo, significa que talvez alguma rota ali foi desalinhada, fugiu um pouco do propósito e que agora está na hora de recalcular. E aí recalcula, vou fazer para mais 3 meses ou agora eu vou fazer até o final do ano? É como eu te falei, assim, eu gosto de ser guiado por essa minha visão de 5 anos. Bem macro, né? É uma visão bem macro, bem macro. Então, por exemplo, Fábio, quer ver um parênteses aqui. Se agora, você que está nos ouvindo, se você tiver agora 25 anos de idade, essa pessoa, Vitória, se ela poupar em torno aí de 300 ou 400 reais todos os meses, ela se aposenta milionária aos 60 anos. Não é uma assim, se talvez, é uma condição certa, porque é juros compostos. Certo. Se você botar aí no chat GPT, eu tenho tantos anos, para chegar aos 60 anos de idade milionária, quanto eu preciso investir agora? Então assim, Vitória, quando você joga com esse tempo, lembra, as pessoas elas se frustram pela vida que ela tem agora. E realmente, às vezes, essa questão do planejamento trimestral, de gerar um grande resultado, e nós queremos isso, nós queremos emagrecer agora, nós queremos ser milionários agora. Tudo pra ontem. E, gente, lembra, é uma luta contra si mesmo. E quando você se permite um pouco mais de tempo, imagina que se você fosse agora pilotar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Então, primeiro eu vou fazer uma volta de reconhecimento. Então eu vou... Cara, é a primeira vez que eu tô fazendo um planejamento estratégico, eu vou fazer de 1 ano, porque eu vou me perceber observando que eu tenho 5 anos para atingir aquele resultado. Então, cara, se eu não for bem esse ano, eu ainda tenho um próximo ano para eu reunir ferramentas. Talvez eu preciso contratar uma assessoria. Vi que eu tenho alguns déficits, algumas lacunas aqui. Então eu vou... E aí eu vou acelerando até eu ter toda essa dimensão de controle, do autoconhecimento, porque isso é importante. Fábio, qual é o melhor planejamento estratégico? Além disso, você precisa se incluir nessa história, porque a gente vai lá no chat GPT, pede pro chat, ele elabora um plano, mas um plano adstrito da nossa personalidade, do nosso, por exemplo, tem gente que funciona melhor em algumas fases do dia, você se exclui daquilo. Então, eu preciso me incluir nesse planejamento. Então, assim, comece devagar e vá acelerando, vá acelerando. O importante é não desistir, um dia a cada dia. É porque a gente vive uma era muito imediatista, né? Uma era que não quer correr atrás dos resultados, ela quer o resultado na palma da mão ali, de bandeja. E aí eu te pergunto, Fábio, são quantos anos nessa vida empreendedora, desde que você começou o seu primeiro negócio, lá no CLT ainda que você estava e começou a aspirar o que você queria? Então, eu já tô no empreendedorismo há 15 anos. 15 anos. 15 anos, eu já tive negócios que deram certo. E nessa trajetória, eu até brinco com a minha esposa, né? Às vezes, há aquela frustração de algo que não deu certo. Você fala, puxa, caramba, não deu certo isso. Fala, gente, a vida empreendedora é o seguinte, você só precisa acertar um pouco mais do que erra. Esse é o ponto. Não quer dizer, você precisa entender que algumas decisões não vão ser as melhores decisões. Mas isso vai te trazendo mais robustez, mais aprendizado. Então, por exemplo, eu já empreendi num mercado parecido até com o iFood e a coisa não deu certo. Puxa, mas qual foi a lição disso? E você vai aprendendo. E, Vitória, e aí você vai aprendendo nessa trajetória, não só, por exemplo, sobre empreendedorismo e negócio, mas você vai entendendo também mais sobre você, sobre as suas frustrações, como você se frustra, você vai aprendendo a se curar. Sim. Porque o empreendedor, gente... É isso. Eu não tô dizendo que você não vai procurar um médico, mas ou um terapeuta, mas você precisa aprendendo a se curar dessas frustrações, porque você se frustra. Perfeito. Eu já vi as pessoas falando assim, Fábio, mas eu não vou estabelecer um plano porque eu vou me frustrar se eu não atingir. Eu falo, gente, mas... E qual o aprendizado que você tirou daquilo? Não é não se frustrando. Você precisa lidar com as frustrações. Você precisa... E um dia desse eu até falava... Você vai decolar na vida na hora que você aprender a se perdoar. Na hora que você se perdoar, na hora que você olhar assim e falar, cara, nós demos o nosso melhor naquele momento. E a gente entrou, a gente fez e, cara, mas não deu certo. Mas nós demos o nosso melhor, eu me perdoo. Mas lembra, o meu objetivo de longo prazo é viver como um empreendedor até o final dessa vida. Então não há outra opção. Então uma coisa dá errado e no dia seguinte você já tá lá, bom, vamos abrir uma nova empresa. Eu já tô pensando num próximo negócio. Aí você fala, mas acabou de dar um errado. Você fala, mas
O cara que fura o pneu, ele para de dirigir. Bateu com o carro, nunca vou dirigir, nunca mais. Então, você precisa, invista em autoconhecimento. Seja através de terapias, ou tem muitos testes muito legais que você pode fazer na internet. Por exemplo, tem o DISC, que você vai aprender sobre comportamento, seu comportamento. Você pode fazer forças e virtudes, que é do VIA. Se você entrar, inclusive, agora lá no Instituto Plenamente, eu vendendo. Aí, tem uma área de testes. E é uma próxima pergunta que eu vou te falar. Tem uma área de testes, você pode entrar lá. Tem lá forças e virtudes de caráter. Por exemplo, uma das minhas virtudes é o amor pelo aprendizado. Então, eu utilizo isso todos os dias. Você pode pegar o livro, descubra os seus pontos fortes. Lá tem um teste que é muito legal. Então, esse conhecimento que você tem sobre si já é uma antecipação de onde você vai frustrar. Porque o que é frustração? É um valor, é uma expectativa não atingida. Não atingida mesmo, não saciada, não resolvida. Então vem a frustração. Quando você já sabe quais são os seus pontos, você já vai lidando de forma antecipada. Opa, e se isso não acontecer? Como eu vou lidar com isso? Eu vou lidar assim. É o que a gente fala, né? Popularmente falando, você fica mais calejado no mundo do empreendedorismo. E aí você sabe lidar com todos esses pontos ruins que acontecem, como em qualquer área da nossa vida, né, gente? No empreendedorismo seria diferente, né? Mais pauleira ainda. E aí, Fábio, são 15 anos no mundo do empreendedorismo. Quantas salas no Instituto Plenamente? 22 salas. 22 salas. Quantos colaboradores? Lá, quase 50. Vox2You, quantos colaboradores? 10 colaboradores. Olha só, 15 anos de empreendedorismo, essa dimensão com Plenamente, essa dimensão com a Vox2You, não só aqui na cidade de Macaé, mas também em Campos e Cabo Frio. Todo início de ano, ou em alguma data que você gosta, que deseja, final de ano, você senta e visualiza como é que vai ser o seu próximo ano? Com certeza. Então, você ama um planejamento estratégico para você entender o que vai acontecer, o que você quer conquistar em dezembro. Com certeza, com certeza. E aí, como lidar quando você precisa sair desse planejamento estratégico no meio do ano, acontecer alguma coisa, tanto negativa quanto positiva? Porque quem é empreendedor, gente, quer vender. A gente se vende o dia inteiro, a gente quer vender. E essa é a lei, tá? Eu falo isso com os farmacêuticos, é venda de consulta, gente. Só assim consultório vai pra frente. E aí eu tô com meu planejamento estratégico todo amarradinho. Mas caraca, eu encontrei com o Fábio aqui hoje, surgiu uma oportunidade. Mas se eu faço aí essa oportunidade com ele, eu vou fugir do meu planejamento estratégico. Como lidar com isso para não perder as oportunidades que surgem na vida das pessoas todos os dias? Mesmo que você saia um pouco da sua rota ali, mas porque é uma oportunidade imperdível. Legal. Então, assim, vamos lá. A vida que a gente vive, gente, por exemplo, há 2 semanas atrás, num sábado, aí, meu filho, Arthur, 11 anos, começou a se sentir meio febril. Aí no domingo, minha esposa, Débora, levou ele pro médico, ficou ali no domingo, nada se resolveu, voltou pra casa, normal, coisa de criança, a gente tá acostumado. Na segunda-feira eu falei, caramba, peraí, não tá legal, deixa eu levar o Arthur. E assim eu cheguei 7h30, quando foi por volta de 4h30 da tarde, recebi o aviso que o Arthur ia precisar operar, operou, 7 horas, 3 horas depois, então, ou seja, eu entrei para uma consulta médica, saí com meu filho operado. Então, na vida vão acontecer eventos que não são quistos, eventos, vamos lá, assim, eventos ruins, vamos classificar assim. E assim também como existem eventos bons. Certo. O seu planejamento estratégico é para entender que ele não é um trilho. O trilho, né? O trem vai andando garradinho. Ele é uma trilha. Ele é o melhor caminho para você chegar no destino que se pretende. Então, ele é um caminho. Ele é um meio. É uma organização, mas não quer dizer, porque se você pegar a pessoa do DISC, que é o perfil analista, ela quer fazer o que está escrito. Ela vai ficar noiada de ter que sair desse planejamento. Pronto, aquilo consome, porque ela fala agora... Acaba com a vida dela, acabou o ano. Pronto, isso, se não cumpriu aquilo... Então, gente, é entender que aquilo é um caminho. Então, na nossa vida, se você observar o trilho, ele é retinho. A trilha, ela vai percorrendo o melhor caminho. Então, é entender que... Então, esse é o primeiro conceito. Então, tudo que você escreve ali é o melhor meio, mas não é o único meio. Perfeito. Não é o único meio. Beleza. Então, dito isso, Fábio, mas quando surge uma coisa boa, o que você precisa avaliar? O ROI.
Show. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Agora surgiu uma oportunidade de eu fazer isso aqui. Opa, talvez eu vou investir mais em marketing agora. Cara, eu fugir desse planejamento ao longo prazo, isso me traz um ROI positivo? Faz. Então talvez valha a pena eu não ter aquele lucro que eu pretendo naquele ano que eu escrevi que eu teria. Por quê? Porque eu vou ter um ROI maior se abrir uma oportunidade para eu ter um ROI maior num próximo ano. Surgir um treinamento para eu fazer. Opa, peraí. Então isso interfere aqui na minha matriz de custo, mas vale a pena. Então eu acho que ao longo desse processo nós precisamos estar atentos, porque olha só, é uma visão de um ano. Você começa... Será que em novembro do ano que vem não vai ter uma oportunidade boa, não surgiu um curso, um treinamento presencial que eu tenho que instalar? Então eu preciso ter essa mente aberta, que esse é o melhor caminho, mas não é o único caminho. E nós precisamos ter as nossas reservas de contingência, entendendo também que o nosso pneu pode furar, podem acontecer, e a gente precisa estar preparado, Vitória, para olhar de verdade, assim, às vezes para o ano e falar, cara, eu perdi esse ano. Esse ano de 2025 foi um ano completamente perdido. Perdido no sentido, assim, que tudo que eu planejei, eu tava tudo na mão para fazer aquilo e eu perdi. Fala, cara, não rolou. Mas beleza, dos meus 5 anos eu ainda tenho outros 4 anos. Vitória, para olhar, por exemplo, quem viveu a pandemia, quem tinha um negócio estruturado e vê aquela onda e acabou com tudo aquilo. Sim. E no outro dia aquela pessoa precisou reconstruir. Imagina nas enchentes que tiveram no sul do país, que pessoas que perderam tudo. E no outro dia essas pessoas falaram, ok, vou recomeçar. Então, gente, entender que óbvio que eu não desejo isso para ninguém, mas podem acontecer eventos ruins, pequenos, médios, eventos ruins gigantescos. Porque a vida das pessoas, elas tendem a diminuir eventos positivos e elas tendem a amplificar eventos negativos. Então, por exemplo, fugir da dieta aquele dia, a pessoa fala, nossa, parece que a vida acaba. E às vezes a pessoa vai 5 dias legal e aquilo parece que não tem tanto valor assim. Então, olhar para a vida e falar, cara, entender o que se está construindo, projetos que valham a pena ser vividos levam tempo. Então, Fábio, quer dizer que então, eu tenho que largar o planejamento? Não, gente, você precisa ter o seu planejamento, você precisa invitar os melhores esforços para fazer aquilo, mas entender que você pode chegar ao final do ano e falar, cara, desse ano o que eu colhi? Nenhum resultado, muito aprendizado. Então eu vou pro próximo ano forte. E talvez eu não vou juntar aquele 1 milhão quando eu chegar aos 50 anos que você talvez determinou para você. Eu vou precisar chegar ao 51, aos 52, mas eu vou chegar naquele objetivo. Então eu entendo assim, que se você não se perdoa, se você não tem esse olhar para trás da vida, você vive uma vida sacrificada, uma vida adoecida. Então, eu digo assim, é o olhar da gratidão, é entender que tudo que te trouxe até aqui, ele fez sentido. Sim. Fábio, mas foi ruim. São lições, cara. Eu não tô dizendo que você vai curtir os eventos positivos. Não é essa psicologia positiva, mas, cara, foi aprendizado, eu vou tomar novas rotas, o que eu vou aprender com isso? Então, é uma vida grata. Eu preciso viver a vida de hoje, quando eu falo assim, entenda sobre si e tenha certeza que você está colocando aqueles talentos em ação. É viver uma vida com significado. E você olhar para o futuro e ter esse ideal que você está perseguindo, que às vezes você está abrindo mão de uns momentos presentes para algo que você quer construir, é viver uma vida com propósito. Então, se você vive uma vida grata, uma vida com significado e uma vida com propósito, eu acredito que você tem esse combustível, você tem, sabe, esse coração pronto para enfrentar esses desafios que vão surgir. Então, eu posso ensinar, assim, dessa forma. Para eventos negativos, é isso. E eventos positivos, é olhando o ROI. Avalia. Fazendo assim. Como que aquilo vai acrescentar, né? Naquilo que você já faz, que está proposto para você, assim. Perfeito, Fábio. Gente, a gente trouxe aqui tantos assuntos, o tempo vai passando muito rápido, né? Mas eu tenho mais uma pergunta para falar para o Fábio. Mas só recapitulando. A gente trouxe aqui sobre planejamento estratégico e, obviamente, trazendo a prática, né? Os negócios aqui no meio. Porque eu acredito que um ChatGPT não vai dar um planejamento estratégico para ninguém aqui. O Fábio até citou isso, né? Ele vai te ajudar. Ele vai nortear de forma generalista, tá?
Mesmo que você tenha um prompt ali bonitinho, tá? Já vou falando já. É isso aí. E aí, no planejamento estratégico, por quem realmente faz acontecer, que é o caso do Fábio, nós já citamos vários pontos aqui, né? Gestão de tempo, agenda, financeiro. O Fábio também trouxe a questão do macro, né? De sempre, assim, independente do período que você faz, 3 meses, né, Fábio? 6 meses, semestral, anual, mas sempre mirando onde quer chegar. E a pergunta, assim, chave, eu acredito que para quem vai montar agora esse planejamento estratégico, o que não pode faltar nele? Então, ó, sentei aqui agora, abri meu Excel, vou começar a colocar ali tudo que eu quero construir, de janeiro a dezembro. O que não pode faltar nesse planejamento estratégico? Além do financeiro, além dos outros pontos que eu acabei de citar aqui. Tá. Muito legal. E esse é um ponto. É pra ir pra prática mesmo, tá, galera? O que não pode faltar no seu planejamento? Eu acredito, Vitória, que assim, você destrinchar, eu quero vender, quais os esforços que eu preciso empreender, essas são coisas que as pessoas fazem de uma forma, assim, é onde o ChatGPT pode te ajudar, é onde a gente encontra prompts, modelos prontos, porque, gente, o que é o planejamento estratégico? É distribuir no tempo esforços em ações, então você vai pegar objetivos, você vai decompor um objetivo que se quer atingir em algumas entregas, então alguns blocos de entregas, e aqueles blocos de entrega em ações. Isso é importante deixar claro, porque talvez, Fábio, mas o que na verdade é isso? Então, o planejamento estratégico é esse. Esse ano eu tenho 3 objetivos e eu ensino para as pessoas não elenquem mais do que 5 objetivos. Perfeito. Eu acho assim, ter 3 objetivos é muito bom, ótimo quando você tem um só, mas às vezes não dá para viver uma vida míope, então 3 é excelente, 5, ok. Pessoas que têm objetivos demais na vida acabam não realizando nenhum. Primeiro ponto. Então, ó, tem esse objetivo, eu decomponho cada objetivo em pelo menos 3 grandes entregas. Então, sei lá, eu quero, trazendo talvez para sua área, eu quero emagrecer, se for esse, né? Eu quero perder peso. Então, beleza, eu vou decompor em três grandes macros. Me alimentar melhor, me exercitar e eu não sei, sei lá, hábitos saudáveis, sei suplementar. Lá. Pronto, suplementar. Então, ótimo, que aqui a gente vende. Então, suplementar, se exercitar e se alimentar. Ótimo. Certo. 3 grandes macros. Agora eu vou pegar dessas macros e vou atribuir ações que eu posso ver. Não é assim, eu vou me sentir... Não. É o que você vai fazer. Então, para se alimentar melhor, caramba, eu vou fazer as minhas marmitas. Eu vou fazer lista de compras. Então agora são ações práticas que eu vou colocar na minha agenda. Aí é onde chega a agenda. Porque a agenda são ações. Então eu vou suplementar. Qual é a ação? Eu vou procurar a vitória. Show. Então, eu vou fazer isso, assim. Beleza, então, essas são as coisas, talvez, que você encontre até de uma forma mais fácil. Então, isso não pode faltar. Mas eu acredito que ainda tem uma coisa que às vezes a gente passa no radar, que eu ia até comentar. O ChatGPT, ele tem um problema que é o viés da confirmação. Ele tende a confirmar. Se você perguntar assim, fazer isso é bom? Aí ele vai, claro que é bom. Tudo que você perguntar assim, se ele tem essa tendência de confirmar uma ideia que você tem. Tem até um meme sobre isso, né? Só interrompendo vagamente para acordar a nossa audiência aí, né? Que, tipo assim, você pergunta pro ChatGPT assim, chat, esse alimento, até voltando para o emagrecimento, né? Esse alimento, ele tem aditivos que vão me fazer mal, para eu fazer o uso dele no dia a dia, não vai me fazer mal, né? Aí o chat responde, realmente ele tem alguns aditivos, mas não se preocupe, não é ao ponto, a concentrações de lhe fazer mal. Aí depois a pessoa pergunta pro chat assim, chat, eu estou aqui no hospital agora, vou precisar ser internado porque aqueles aditivos daquele alimento me fizeram mal. Aí ele responde, realmente, tem concentrações maiores ali que pode te levar à internação. Isso. Entende? Eu entendo. Então, Volta, Fábio. Voltando. Ou seja, esse planejamento que nós estamos fazendo é sempre entendendo o nosso estado da arte. Perfeito. A gente está sobre o nosso viés da confirmação, porque percebe, o empreendedor, qual é o viés dele? Ele tem um viés do que as coisas vão dar certo, ele tem um viés positivista. Sim. O empreendedor é chamado de sonhador, né? E isso é importante a gente não perder. Sim. Então, o que precisa no seu planejamento estratégico? Você observar, gente, quais são, por exemplo, os seus pontos fracos. Você observar quais são, por exemplo,
os seus sabotadores. Então, eu preciso ter no meu planejamento estratégico não só o que se pretende fazer, mas eu preciso colocar aqui o que eu não posso fazer. Eu sei que isso é um pouco óbvio para as pessoas, né? Você fala, mas peraí, Fábio, isso é quase que muito claro. Não funciona assim. Se não tiver assim, o que eu não vou fazer, por exemplo, eu não acho que é muito claro, não. No nosso planejamento. É mais difícil, né? Você falar o que você não vai fazer. Do que você não vai fazer. Ó, isso aqui são os meus sabotadores. Então, por exemplo, todas as vezes que eu chego em casa e deito no sofá, eu tendo a me alimentar pior, porque eu já eu não agilizo a minha comida Depois e eu querer acabo algo pedindo. rápido. Eu acabo indo pro rápido. Então, o que vai ter no meu planejamento? Eu não vou ceder a esse sabotador. O que eu não vou ter no meu planejamento? Se o meu problema é tempo, eu tenho a escassez do tempo, eu vou desinstalar, por exemplo, o meu aplicativo disso. Eu não vou me permitir fazer certas coisas. Então, o seu planejamento, além desses melhores esforços que você desenhou, porque nós vamos perder. Qual que é o nosso ofensor? São esses sabotadores. Não precisa estar claro. É como se fosse um planejamento não estratégico, né? O que seria o oposto disso? O meu eu na minha pior versão. É fazendo isso, é fazendo isso, é fazendo isso, é fazendo isso, é fazendo isso. Então eu já começo claro o dia que eu não vou percorrer esse caminho. Então, eu não vou fazer a compra com fome. Eu não vou... eu vou desinstalar os meus aplicativos de comida rápida. Fábio, peraí, e agora? É isso mesmo. Para que o certo se torne fácil e o errado difícil. Perfeito. Então, essa é a ideia. Então, o seu planejamento, além disso que eu falei, objetivos em metas e ações, além disso, você precisa ter aqui o contra-planejamento, né? Quais são os seus ofensores, quais são os pontos que você pode ceder e tá claro. Então, zero álcool. Não, eu me permito isso. Então, o que você vai se permitir? Até onde? Perfeito. E você acredita que, acima de tudo, quando estiver desenhando ele, a gente chegando já, encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, Fábio, quando for criar e colocar todos esses pontos que você trouxe, olhar para o ano anterior e ver o que não conseguiu ser concluído e por quê. Porque se a gente está trabalhando com algo macro, tipo, por exemplo, você trouxe o seu exemplo aqui de 5 anos, e é um exemplo muito bom que quem quiser seguir, fica à vontade. Então, para os meus 5 anos, nesse ano anterior, isso não foi legal. Então, é sempre interessante olhar o porquê não foi legal naquele ano anterior, antes de construir um novo e cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, né? O que acontece, Vitória? E aqui está um ponto. Olhar para trás e ver o que não foi feito, não é que tem um perigo nisso, mas é a forma que se olha para isso. Lembra? Se você não vive essa vida grata, você talvez o olhar para trás para muita gente remete ao arrependimento, a autocobrança. Esse olhar para trás, se não for feito da forma correta, um olhar técnico, na verdade, para muitas pessoas tira o gás. Pode sabotar novamente. Isso. Então, beleza, devemos olhar para trás? Devemos, mas um olhar técnico. E qual é o olhar técnico? Olhar o seguinte, que nada na sua vida ela acontece sem a sua permissão, omissão ou conivência. Certo. Tropa de Elite 1 lá, Capitão Nascimento. Então, ou seja, quais foram as ações do ano, cara, que me prejudicaram? Quais foram as ações que não foram da forma com que eu imaginava? Então, ok, elencado as ações, eu escrevo essas ações. Mas essas ações, Vitória, nós só fazemos o que sabemos. Às vezes é óbvio, mas talvez você nunca tenha pensado para isso. Mas, por exemplo, para dirigir, você precisa saber dirigir. Para você fazer uma comida, eu não sei, sei lá, qual é a comida que você gosta. Para você fazer aquela comida, você precisa saber fazer. Será que aquela ação que não deu certo para você, faltava o quê? Estratégia ou habilidade? Opa, Fábio, precisava de uma habilidade. Então, legal, eu só errei fazendo aquilo porque eu ainda não estava pronto o suficiente. Então eu bati de carro, eu não estava pronto. Então talvez eu precise, como seu público, eu preciso contratar uma consultoria da Vitória, eu preciso ir lá contratar um treinamento de oratória para me comunicar melhor, porque eu só não fiz por essa razão. Não adianta só ver o que não foi feito, mas qual foi a razão. Então pode ter sido por falta de conhecimento, de habilidade ou uma falta de estratégia.
Fábio, mas eu tinha os conhecimentos, mas tinha as habilidades. Talvez, indo por um próximo nível, você não fez porque você não tinha as crenças corretas. Crenças de capacidades, crenças de merecimento, crenças de identidade. Essas são as 3 principais crenças. Talvez naquela sua atitude, por não acreditar que seria capaz, você tirou o pé, você deu o seu mais ou menos, você entrou em jogo já acreditando que não era possível pra você. Ah, eu não sou merecedor, porque a crença de merecimento não vem dessa forma assim, eu não mereço. Não, gente. Claro que não. Você já viu às vezes uma pessoa que tem todo o dinheiro do mundo, ela amaria fazer aquela viagem dos sonhos, não é um desafio de dinheiro, mas ela sempre coloca um empecilho? Merecimento. Ela ainda não se vê merecendo aquilo e ela vai se sabotando. Talvez o seu desafio daquela ação não feita esteja nessa crença. Então você precisa se olhar, identidade, merecimento e capacidade. Perfeito. Então, entende? É um olhar técnico para isso, porque senão você olha para trás e vai olhar, a vida não aconteceu comigo, porque talvez aquele evento ruim é só comigo que aconteceu. A minha vida, olha o meu vizinho, o problema sou eu nesse mundo. E aí, para fechar, tem um livro legal, que são os 4 acordos, e um deles, ele fala assim, nunca leve nada pro lado pessoal. E aí vale pra isso. Porque quando a gente olha a vida que viveu e a gente leva pro lado pessoal, segunda-feira eu vou começar a caminhar. Aí chove, aí você... Aí, tá vendo? Ah lá. Porque eu comecei... Aí o mundo deu aquela parada assim, falou, vamos chover, porque aquela pessoa resolveu caminhar. Então a gente levar muito pro lado pessoal tudo que acontece na nossa vida. Então nunca leve nada pro lado pessoal. As coisas acontecem, estão acontecendo com todo mundo. O que eu preciso olhar, aprender, entender tecnicamente o que aconteceu para eu poder ajustar para um novo ciclo. Perfeito, Fábio, perfeito. Nós estamos chegando aqui ao final desse bate-papo. 1 hora, como que passa rápido, tá, Fábio? Conversa leve, com conteúdo. Eu não sei vocês, mas eu já anotei tudo aqui que eu vou fazer o meu planejamento estratégico. E um dos pontos importantíssimos que o Fábio fechou aqui agora com chave de ouro, de olhar o ano passado sem se lamentar e se trazer ali o olhar técnico, né, o olhar cirúrgico, é realmente no que falhou. E isso é uma pergunta que realmente eu queria ouvir, eu vou fazer para mim, eu convido você a fazer também. Farmacêuticos que estão nos acompanhando aqui, faça também para o seu consultório sair do lugar. O que deixou de fazer, o que precisa melhorar. E aí isso entra no novo para 2026. Fábio, pra gente fechar aqui esse bate-papo com chave de ouro, eu vou te pedir para deixar uma mensagem aí para nossa audiência, para aquela pessoa que realmente, olha, eu vou fazer um planejamento, eu não tinha clareza da necessidade ou de realmente tipo, eu vou fazer agora, vou esperar o ano virar para eu fazer, lembrando que depois que o ano vira, já é 2026, né? Já era para estar começando com as ações. Que mensagem você deixar para essas pessoas? Pode olhar para ela, pode abrir seu coração e trazer toda a sua experiência. Legal. Gente, é o seguinte, eu acredito que se você sabe o que sabe o que não sabe e sabe o que precisa aprender, você tem tudo para realizar os seus sonhos. Fábio, mas o que isso significa? Peraí, traduz essa mensagem. Quando a gente elabora um plano, e um plano assertivo, lembra, no final nós temos ações. E em muitas dessas ações, pensa numa vida grande que se pretende realizar sonhos e metas que tenham valor. Nem sempre nós estamos prontos no hoje para tudo isso que se pretende atingir. Então, com esse planejamento estratégico, ele antevém necessidades de desenvolvimento, de treinamento, de investimento em si mesmo, porque a peça central... Eu sei que muita gente coloca a responsabilidade nos ambientes, nas oportunidades que a vida traz pra gente, mas eu acredito de verdade, que a peça central em todo esse planejamento, a peça central na nossa vida, somos nós mesmos, somos nós enquanto pessoas. Então, não se despreze no sentido de se desconsiderar. Então, observe o que você já sabe. Então, valorize o que você sabe. Faça os seus planejamentos sobre isso. Estabeleça como eixos centrais os seus talentos, o que você já sabe sobre você, o que você sabe sobre o mercado, sobre a farmácia. Então, coloque isso como peça central, observe o que você precisa aprender e, cara, entre em ação. Porque se você fizer isso, eu não sei a velocidade, talvez se vai ser em 5 anos, em 2 anos, em 1 ano, eu não tenho certeza. Mas eu posso
afirmar categoricamente, você, se não for uma pessoa desistente, você vai chegar lá. Então talvez para quem aqui do consultório farmacêutico que não está nos assistindo, Fábio, mas esse ano não deu, eu tô aqui trilhando essa vida. Ela vai acontecer. A nossa história de empreendedorismo, não só como a minha, por exemplo, puxa, o meu negócio há 5 anos está indo bem, eu estou empreendendo há 15, então quer dizer que 10 anos... Durante 10 anos não deu certo, para que nos próximos 5, nos próximos 50 anos dê certo. Então, não desista, busque ajuda, você não precisa viver isso de forma solitária, busque por ajuda, se desenvolva, você é o promotor central da vida que se quer viver. Então, acho que essa é a mensagem. Perfeito, Fábio. Top demais. Fábio, brigadão, tá? Foi ótima essa conversa. Como eu disse, eu já anotei muito e nossa audiência também, eu tenho certeza que vai dar vários pauses aí e anotar tudo também. Legal. Chegamos aqui ao final de mais um episódio. Eu aguardo você no próximo episódio.